Fala Bandinoito, no vídeo de hoje eu vou fazer a segunda parte da refutação de realidade maior do que ficção da 1A. E no vídeo de hoje a parte da argumentação não é minha, é de outro cara que fez. Eu não vou citar o nome dele porque eu não perguntei se ele aceitava citar o nome dele, mas se ele quiser que cite eu deixo na descrição o nome dele. E a refutação de hoje vai ser diretamente para a argumentação de Última, que foi o cara que fez o post na Vestibate que começou com isso tudo. E agora vamos para a parte da argumentação. E antes de começar ela, eu quero dar só um pequeno ponto. Eu não vou me arriscar a falar o nome dos autores, por isso quando for falar o nome dos autores eu vou botar o nome inteiro aí para vocês, que para mim assim fica mais fácil, porque eu posso tentar me arriscar a falar o nome dos autores e falar o nome muito errado, como ele realmente é, pela fonologia. Bem, o primeiro ponto é que as dimensões superiores possuem sim uma diferenciação qualitativa, o que Última nega como seu ponto principal da sua argumentação. E a matemática não é apenas também quantitativa, mas também qualitativa, que Última também nega na parte da sua argumentação. E as relações espaciais foram classificadas, vou botar o nome dos autores na tela, em várias tipologias, incluindo a relação de direção, que descreve a ordem do espaço, topologia, relações topológicas, que descreve incidências e dimensões, exemplo, dentro e superposição ou cima e baixo, relações ordinárias, que descreve a inclusão, exemplo, subconjuntos de relações topológicas, e relações de distâncias, exemplo, perto e longe. Agora, mais dois autores que eu vou citar o nome aí. Eles, por exemplo, fornecem uma estrutura matemática para a definição das relações topológicas que já foram estabelecidas academicamente, como uma medida qualitativa. E mais os dois autores, que eu vou citar o nome aí de novo, definiram relações de direção utilizando pontos representativos para isso. Também foi proposto um método de raciocínio qualitativo que combina direção coordenal com relação de distância. E existem sim metodologias qualitativas mesmo para representação espacial e matemática, como a proposta do doutor, esse eu vou falar, Daniel Hernandes. Aqui nós temos o argumento de Itamagati a respeito da qualitatividade da matemática. Os objetos aqui matemáticos podem ser caracterizados como conjuntos de recursos, e a proximidade pode ser descrita como uma característica, função de correspondência que mede a qualidade da correspondência entre dois conjuntos de recursos. Isso equivale ao modelo euclidiano, como ele mostra. Você pode atentar a trajetória dimensional que se forma de modo qualitativo. Isso aqui tem relação com o espaço-tempo de esse autor que você está tentar falar o nome, que descreve a união inseparável das três dimensões de espaços e da dimensão temporal em um contínuo quadridimensional, que é uma forma de conjuntura espacial. Então também deve ser analisado como algo qualitativo, indo pela ótica que o tempo é relativo e sua relação com o espaço consecutivamente também é. Agora vamos refutar o argumento que infinitos objetos 2D formam um objeto 3D. Portanto, as dimensões superiores são apenas quantitativas e não qualitativas. E agora vamos para a contra-argumentação. Se considerarmos o exemplo de algo 3D feito de infinitos objetos 2D, surge uma contradição clara. Infinitos objetos 2D estariam intrinsecamente relacionados uns aos outros, perdendo sua individualidade, se tornando um único objeto contínuo em um espaço dimensional. Essa suposição anula a distinção entre objetos 2D e viola a concepção tradicional de dimensões de Euclides. Ao se considerar a natureza dos objetos bidimensionais em relação aos tridimensionais, percebe que existem características essenciais que distinguem as duas dimensões. Um objeto 2D possui apenas comprimento e largura, enquanto o objeto 3D possui comprimento, largura e altura. Essa diferença fundamental nas propriedades dimensionais impede que os objetos 2D existam como objeto conjuntura para ser um modelo de um objeto 3D único, por mais variada que seja
suas prioridades. A adição de uma dimensão extra não é simplesmente uma questão de soma de infinitos pedaços, pois uma nova dimensão adicionada, uma coordenada completamente nova. Na geometria, um objeto contínuo é aquele que possui todas as suas partes conectadas sem qualquer interrupção. Então, a suposição que infinitos objetos 2D se tornam um objeto contínuo no espaço dimensional sugere uma transição contínua entre objetos 2D independentes, o que contradiz os princípios de continuidade, que é comumente relacionado ao conceito de limite. Porque, ao considerar uma sequência de objetos 2D, podemos visualizar a transição de um objeto para o próximo. Mas a suposição que sequência infinita de objetos poderiam convergir para um único objeto contínuo 3D levaria a esses problemas significativos, com a regra já estabelecida nesse âmbito. Essa conceituação de limite se dá quando uma sequência converte para um fim, que é quando essas partes se aproximam cada vez mais dessa limitação. Se considerarmos um objeto específico de espaço tridimensional formado por seres infinitos objetos, não havia um limite específico para a qual sequência converte. Não há um objeto contínuo bem definido a que esses objetos 2D convergiriam. Agora, sobre o segundo ponto central da argumentação do Ultima, que trata da realidade e ficção, também está errado. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Começando que a análise dele foi superficial e ingênua. E na verdade não há necessariamente uma transcendência qualitativa entre algo fictício, irreal e inexistente para algo concreto, realíssimo ou existente. Isso depende totalmente de sua ótica onto-epistemológica. E o que existe realmente é uma diferenciação qualitativa entre ambas conceituações, inexistente na categoria de, eu com certeza vou colocar esse nome aí que eu não falo ele, que basicamente é a ausência de existência, e realidade, da categoria de existência, mas isso não tem relação de superioridade. Usando como exemplo didático o sistema de nível ficcional de fãs. Como exemplo, X pode ser um ser ficcional para Y, mas não torna Y um ente, que seria um ser, morph, que seria formação, ou um dome, que seria estrutura superior a X. Veja bem, Beta, o aluno de David Hume, ele desenvolveu uma analogia sistemática que compreende nomes de entidades reais imediatas, percepções, nomes de entidades reais, interferências, corpos extremos, e nomes de entidades fictícias, coisas que não existem na realidade, mas que em sua filosofia são uma necessidade na linguagem. Tanto ele quanto Hume têm uma visão de que a percepção é a base sobre a qual se estabelece a existência de todas as entidades. Então X, que é fictício para Y, pode ser real para W, e para W, Y pode ser fictício. Não há um padrão ficção-realidade de transcendência qualitativa ideal que segue os postulados de superioridade. Algo como uma linha ou um ponto sem comprimento, sem largura ou sem profundidade não poderia existir de forma alguma. E é perfeitamente inintangível e ficcional, mas para a nossa percepção é algo que continua existindo como um pedaço da realidade, o que o Ultima negou. Todas as 7 relações de Hume, semelhança, identidade, espaço e tempo, quantidade ou número, qualidade, contrariedade, causa e efeito, aparecem nas discussões de Beta sobre a relação, ou para ser mais preciso, entidades físicas ficcionais, entidades físicas fictícias, classe a qual pertence todas aquelas entidades que serão contadas, incluindo na lista
de Aristóteles, incluída em seus 10 predicamentos, com exceção do primeiro. Bertrand apresentou uma exposição diferente e organizou numa ordem mais sofisticada. As entidades fictícias físicas podem ser classificadas em entidades fictícias absolutas, entidades fictícias não absolutas e entidades fictícias simples. As entidades fictícias absolutas de primeira ordem compreendem 1. Matéria, 2. Formulário, 3. Quantidade, 4. Espaço e o segunda ordem compreende 1. Qualidade, 2. Modificação. Toda entidade fictícia tem alguma relação com alguma entidade real e não pode ser entendida de outra forma senão na medida em que essa relação é percebida. Uma concepção dessa relação é obtida. As entidades fictícias devem basear-se em entidades reais. Caso contrário, a entidade em questão torna-se a falsidade ou absurdo, ou seja, uma não entidade. De acordo com a distância entre uma entidade fictícia e sua fonte de correspondência, a entidade real, ela pode perceber-se a primeira remoção, a segunda remoção e assim por diante. As entidades fictícias são classificadas em 3 grupos. 1. Entidades fictícias físicas. 2. Entidades fictícias psicológicas. 3. Entidades fictícias políticas e quase políticas. Todo esse agrupamento resulta na metafísica da ficção como uma forma de devir. Você não consegue separar a ficção de realidade de modo que siga a definição por gênero e diferença. Porque para entidades fictícias, Bertrand designou entidades reais como a fonte real, causa eficiente ou princípio de conexão. Toda entidade fictícia tem alguma relação com alguma entidade real e não pode ser entendida de outra forma senão na medida em que essa relação é percebida. Uma concepção dessa relação é obtida. Indo para a teoria dos objetos de Neimours, a visão de que os objetos fictícios são objetos neimourgianos constituiu uma opção metafísica, o que demonstra essa ingenuidade simplória de haver apenas uma dicotomia de realidade e ficção. Nesse modelo de Neimours, entidades fictícias possuem um tipo de ser. Existem ontotitas, entidades com ser espaço-temporal. Estes podem ser físicas ou mentais, e ontotitas ideais, entidades cujo modo de ser atemporal ou abstrato, como números e relações. Além disso, existem objetos neimourgianos paradigmáticos que carecem de qualquer tipo de ser, como a montanha dourada e a passa redonda. O próprio Neimours usou a mera subsistência para o tipo de ser temporal, reservando existência para o tipo temporal. Era a sua palavra para o tipo mais geral de ser, que incluía tanto bastante como existência, colocando assim entidades que não têm ser em nenhum dos sentidos fora do âmbito de ser. Uma tese popular que eu vou estar colocando o nome aí é a tese contemporânea e popular ontológica, que caracteriza o realismo ficcional em geral, dizendo que entidades e objetos ficcionais fazem parte da estrutura ontológica do mundo. A tese metafísica neilogianismo afirma que o fictício há, mas que ele só não existe pela mesma concentração de nossa existência real, mas ele há como lergut de existência, negação da existência. Nessa filosofia existem 2 modos de ser. Shen, não meramente existência, existem, e substância, bastante. E é dividir todos os objetos em ideal, ou abstrato, ou espaço-tempo e real, ou concreto, ou espaço-tempo e objetos reais. Além dos reinos dos objetos ideais e objetos reais, ao reino dos objetos inexistentes, o quadrado redondo, a montanha dourada e a fonte da juventude. Neimours endossou o princípio da independência do ser, forma
explicitamente por Mari, segundo a qual as maneiras pelas quais os objetos são dados descritivamente, ou a maioria como eles são, é distinguido independente do seu ser. Shen. Religado a esse princípio, ele também endossou o princípio da caracterização, afirmando que todos os objetos, existindo ou não, têm as propriedades, laços, que são usados para caracterizá-los. Argumenta aqui para a realidade poder ser constituída por pedaços ficcionais. Primeiro ponto, a realidade é um todo complexo que engloba uma variedade de fenômenos e entidades. Definição da metafísica conceitual. Segundo ponto, a ficção representa eventos, ente ou lugares melógicos ficcionais. Ponto 3. A nossa consciência tem a capacidade de criar histórias fictícias com coerência interna, baseado na nossa vivência da realidade. Ponto 4. A coerência interna é uma propriedade lógica que permita consistentemente extricerca ou intricerca verossímil. Ponto 5. A realidade é caracterizada por sua complexidade de crescimento, sentido de englobação e multiplicidade de elementos categóricos e conceitual. A partir dessas premissas, se pode desenvolver uma série de argumentos lógicos para sustentar a possibilidade de uma ligação ontológica entre realidade e ficção. Se a ficção tem capacidade de ser coerente internamente e gerar narrativas verossímeis, então a relação entre a estrutura da ficção e a estrutura da realidade. A consciência, em sua profundidade, é capaz de criar a ficção como uma estrutura coerente internamente. Logo, há uma relação entre a estrutura da ficção e a estrutura da realidade. Se há uma relação entre a estrutura da ficção e a estrutura da realidade, e a existência de partes ficcionais na realidade é possível, então pode haver ligação entre realidade e ficção. Há uma relação entre a estrutura da ficção e a estrutura da realidade. A existência de partes ficcionais na realidade é possível. Logo, pode haver uma ligação ontológica ou teleológica entre ficção e realidade. Resumindo tudo que eu falei até agora, um verso pegar um A só porque tem personagens que têm realidade melhor do que ficção está completamente errado, como vocês puderam notar por tudo que eu expliquei. E quem geralmente aceita isso foi por não saber que isso está errado, ou porque ele quer upar um verso que ele gosta, que tem realidade melhor do que ficção, só que esse verso não tem o estruturamento necessário para isso. Aí ele se aproveita de realidade melhor do que ficção para upar seu verso.